Bom, estou aqui recebendo o pai do Dr. Michel Rainer Haddad, Dr. William Haddad. Coloco o doutor aí, entre centenas e centenas de médicos de Ibitinga, os mais renomados que fizeram história aqui, doutor Tonini, o senhor, Dr. Albino. Dr. Albino Quaresma, né? Dr. Renato Boca. Nascimento. Dr. Nascimento. Mancini. Dr. Vidal. Dr. Vidal, quem mais? Os mais antigos, tem o Dr. Flávio Pinheiro, Dr. Renato. Dr. Flávio Pinheiro não cheguei a conhecê-lo. Aí começaram a vir os especialistas, né? O Mancini, o Marquese, o Dr. Jacó, o pessoal que na época que eu cheguei em Ibitinga, eles já atuavam. Você começou a trabalhar em que ano aqui, doutor? Eu vim para cá, eu vou completar 40 anos de formado. Puxa. Eu vim em 1984, que eu comecei a trabalhar em Ibitinga. Foi o primeiro cardiologista? Na verdade o Dr. Nicola, saudoso. Sim, de Itápolis, né? Muito bom médico, muito boa pessoa. Ele veio para Ibitinga, ele vinha de Itápolis para Ibitinga atender, até na clínica do Dr. Tonini. E aí quando eu cheguei, gentilmente, ele deixou até de vir para Ibitinga para me deixar o espaço. E aí eu comecei com a clínica junto com meu pai. Depois do falecimento do meu pai, eu montei minha própria clínica, onde eu estou até hoje. Nós estamos fazendo umas reformulações, né, para melhorar o nível de atendimento, não só da parte clínica, mas também da parte de imagem. Certo. Então nós vamos... a clínica... O quanto que a imagem é importante hoje na cardiologia, doutor? A imagem, os exames de imagem de cardiologia são fundamentais. Porque antigamente era só o eletro. Só o eletro... O que via naquele eletrocardiograma? Há 40 anos atrás, você tratava um infarto, você só podia pôr um isordil debaixo da língua e dar uma aspirina. Não tinha tratamento para infarto. Então, hoje, com essas imagens, com esses recursos, com as medicações, um paciente infartado que chega vivo numa UTI, o índice de óbito é baixíssimo. Sim. Porque você consegue, com drogas que dissolvem coágulos nas artérias coronárias, reabrir a artéria e encaminhar para um centro que faça uma angioplastia, coloque um stent e evita o infarto. Na época era só o eletrocardiograma? Só o eletrocardiograma. Quando eu comecei, eu fiz 12 anos de plantão na UTI de Ibitinga. Hoje é muito difícil, né, você fazer plantão nessa sequência tão grande e com tanto desgaste, inclusive sem remuneração. Puxa. Então, mas isso que faz o nome. Sim, isso, lógico. Deus te compensa de várias formas, né? E quando eu cheguei em Ibitinga não tinha UTI. Então eu atendi o infartado no pronto-socorro num quarto comum, sem o menor recurso, sem equipamento nenhum. Não tem tomografia, ultrassom, era só um aparelho de eletro. E aí E o eletro dá para ver exatamente o que, doutor? Não, no eletro você vê o ritmo cardíaco, você vê se o coração tem alguma arritmia, se ele falha, a frequência do coração. Mas o infarto em si não dá para ver? Dá para ver quando o infarto é agudo. Geralmente você tem alterações no eletro que você consegue fazer o diagnóstico, mas muitas vezes o paciente infarta e não aparece no eletrocardiograma. Certo. Aí você tem que fazer um diagnóstico clínico, pelo sintoma de dor precordial, sintoma de palidez, sudorese, náuseas, que é uma dor muito intensa. Aí você consegue diagnosticar. Hoje na UTI que o Michel trabalha em São Paulo, eles têm um ecocardiograma na beira do leito. Simplesmente chegou, você não tem dúvida. Você faz o eletro, você está em dúvida, tem uns exames de enzimas, esse ultrassom cardíaco, tudo dentro da própria UTI, né? Qual foi o maior perrengue que o senhor passou, doutor, na vida? Nossa senhora, dá para... Aquele que volta na lembrança, você tem como referência. Eu tenho uma história até bem tragicômica. Conta para nós aí. Eu cheguei num plantão da UTI de manhã, né? E a plantonista da noite já tinha se retirado. E tinha falecido um paciente de madrugada, que a plantonista da noite atestou o óbito, né? E eu cheguei para dar o plantão tranquilo, eu vi que tinha um movimento. Na época o pronto-socorro era dentro do hospital. Um monte de gente, agitação, falei, nossa, deu problema no pronto-socorro. Me lembro disso. Entrei lá fazer meu plantão tranquilo, de repente veio uma funcionária do hospital lá e... Doutor, tem um paciente que morreu na UTI 3 da manhã e a família disse que estava vivo.
Nossa senhora. Tá lá no velório, tá se mexendo, tá Tava quente, no caixão já? Tá no caixão, tá quente. Você imagina a Deus situação. me livre. E eu não sabia, porque não era eu, plantonista, eu não sabia o que tinha acontecido, mas aí não tinha mais ninguém no plantão. Teve que ir lá. Fui eu. Aí desci, eu tinha um fusquinha branco, desci, quase passei em frente ao bar do Calil, ali quase o Fusca entrou no poste. Aí cheguei, tinha um tumulto na frente do cemitério, e eu vi o paciente lá. Obviamente eu imaginei que tivesse em óbito, até porque quando prepara o cadáver, enfia um algodão. Sim, é. Chega até tirar sangue de alguns, né? Não, eu sei, mas também tem uns procedimentos. Então, é lógico, o pessoal falando que mexeu a mão, que estava quente, e ele teve um AVC hemorrágico, que é uma hemorragia cerebral, que mantém a temperatura do corpo alta por muito tempo. Certo. Provavelmente algum ali na madrugada achou que a mão mexeu também, aí virou o tumulto. E tinha duas torcidas, uma que achava que estava viva, outra achava que estava morto. E eu entrei, você imagina a situação, né? Coitadinho, idoso, tudo. Já eu constatei o óbito e... Mas estava morto. Não, ainda bem, né? Ainda bem. Mas ainda bem não, que Deus o tenha. Meu pai contava de um caso que me diga que uma mulher morreu depois... Sei, mas você imagina, eu ia dar entrevista no Fantástico, porque tem que pegar do caixão e levar de volta para o UTI. Deus me livre. Tem esse problema aí de enterrar uma pessoa morta hoje ou não, doutor? Tem muitas histórias, né? Não, é muito difícil, né? Hoje é muito difícil. Os estados catatônicos que simulavam uma morte mesmo, que na época, antigamente, você não tinha recurso de diagnóstico para confirmação de óbito. E não é fácil confirmar óbito, nossa, parece que é, mas não é. Você chega numa casa, um idoso faleceu, você não tem nada na mão. Então você você faz um eletrocardiograma, você põe um oxímetro, você vê que não tem pulso, que o batimento, não existe batimento, o paciente não está respirando, mas a princípio não é assim tão fácil atestar óbito. Ô doutor, morte cerebral, muito se fala nisso, como é que o médico sabe que o cérebro morreu? Tá, mas aí é uma série de exames que você tem que fazer. Se um paciente está na UTI, por exemplo, você quer fazer um transplante de órgãos, e para constatar se o paciente está em morte cerebral, primeiro ele tem que estar num coma muito profundo, você tem que fazer eletroencefalograma, você tem que fazer os exames todos para ver se... Mas o coração continua batendo. O coração bate, mas o cérebro, você não, para constatar um óbito, morte cerebral é dificílimo também. Tem umas equipes em Ribeirão Preto da USP. Eles vêm, quando vai fazer um transplante, que o paciente é doador de órgãos, eles vêm e fazem todos esses testes para ter certeza absoluta. Que a pessoa, que o cérebro morreu mesmo. Que aí eles vão aproveitar os órgãos. Porque assim, morre o cérebro, mas o coração continua, os órgãos continuam desligar os aparelhos, tudo, né? O Michel, como médico, está vindo para a Santa Casa de Bitinga? O Michel ele vai ajudar com consultoria para a UTI, inclusive no tratamento de Covid. Já a partir de agora ele vai também fazer um trabalho de orientação para os plantonistas. Em julho, se Deus quiser, ele já está assumindo o consultório do meu lado. Vai trabalhar com o senhor ali? Hospital, vai atender SUS, vai entrar no plantão de clínica de SUS. Ele vai seguir a história da família aí, se Deus quiser. Ele tem muita competência, uma formação médica e de especialista. E quem está chegando também para deixar a clínica ainda mais renomada é outro filho. Então, o William Júnior, lá meu filho, que é radiologista na USP de Ribeirão Preto, ele já está fazendo ultrassom de segunda e terça. Certo. Todo tipo de ultrassom do corpo inteiro. Ele tem a equipe da USP, eles discutem diagnósticos. E a mudança, a novidade na clínica vai ser o seguinte: hoje você vai num centro de imagem, você faz o exame, pega o exame e sai, é pouca orientação, você não chega num diagnóstico imediato. Aí vai passar para o médico, mas nem sempre o médico também que pede o exame, ele tem o conhecimento para chegar no diagnóstico, principalmente quando o diagnóstico é difícil, que às vezes no laudo vem interrogações, suspeita disso, daquilo. Então nós vamos dentro da própria clínica fazer todo tipo de ultrassom, fazer agora, que é a grande novidade a partir de maio, até em primeira mão para você, vamos instalar um tomógrafo de última geração, vamos fazer exame de tomografia, mas acessível para todas as classes sociais, Puxa, como eu sempre fiz na minha clínica. Uhum. E a grande vantagem é que o exame vai ser explicado de imediato,
eu faço a parte clínica, nós vamos discutir o diagnóstico em 3 médicos, 4 médicos experientes, clínicos e radiologistas. E aí vamos encaminhar para o médico que pediu o exame e vamos entrar em contato com esse médico para discutir o caso, para que o paciente nesse período não fique perdido, ou que tenha um diagnóstico difícil, que você não faz o diagnóstico, depois complica. Então a grande jogada nessa história é fazer a parte clínica e de imagem, e todos os tipos de imagem de ultrassom, tomografia do corpo todo, todos os órgãos, e acessível também à população carente. Nós sempre vamos dar um jeito de fazer o exame e dar essa assistência. Doutor, o japonês fala que o segredo da vida geralmente vive muitos anos o japonês, né? Que a longevidade vem de sentar numa mesa para comer com fome e levantar da mesa ainda com fome. Ou seja, comer pouco. É esse o segredo mesmo ou não? Não, na verdade, comer pouco não é o problema, é comer certo. Aham. Às vezes você pode comer até uma quantia maior de alimento e ter mais saúde, desde que você fracione essas refeições, coma porções proporcionais e a qualidade do alimento seja boa. E isso o japonês sabe fazer mesmo. Exatamente. Por isso vive muito. Vive bastante, né? Mas essa história, Robson, da clínica, a gente para maio, acredito que a gente já vai inaugurar esse serviço de tomografia para a região toda. Eu atendo muita gente de Tabatinga, Nova Europa, Itápolis, Bariri, Borborema, Itaju. A gente vai servir toda a região e com médicos capacitados. Ele tem a estrutura de São Paulo, do Dante Pazanese, a gente pode tentar encaminhar pacientes pelo SUS para esses centros. Lógico. O William, meu filho que é radiologista, está na USP em Ribeirão Preto, no Hospital Estadual de Serrano. A gente tem esse contato com essas equipes. E hoje a internet, o celular facilita muito. A gente discute casos em clínicos. Não é simplesmente fazer um exame. Além dos exames cardiológicos todos que tem na clínica, ecocardiograma, Holter, mapa, teste ergométrico, agora vamos ter esses exames de imagem. Então, até da parte pulmonar, neurológica, você faz uma tomografia, a gente discute o caso neurológico, faz um exame de pulmão, uma tomografia de pulmão, tem a espirometria que também nós fazemos, que é um teste de capacidade respiratória. Então, fazer praticamente todas as áreas clínicas de especialidade. Bom, 2 ótimas notícias para Ibitinga. Primeiro, receber aqui o Dr. Michel Rainieri Haddad, que está montando em Ibitinga, tenho o prazer de receber aí, a fábrica de videolaringoscópio. Tô certo o nome, né? Certo, matou. Exatamente, uma tecnologia aí de primeiro mundo. E o Dr. William também, renovando a sua clínica, trazendo aparelho de tomografia, é isso, doutor? Sim, até quando vai chegar? Tá para chegar agora em 15 dias, até maio, se Deus quiser, vai estar tudo funcionando. E sempre com aquela mentalidade de atender a população em geral, independente da situação financeira, né? Também de chegar no diagnóstico. Hoje o grande problema em medicina é você ter o diagnóstico certo, que não é só fazer um exame de imagem, você precisa ter o diagnóstico, precisa ter o diagnóstico clínico. E outra coisa fundamental é você dar seguimento no tratamento. O doente precisa ser encaminhado, é um câncer, ajudar esse doente a chegar num centro que ele possa ser tratado. Se é um doente cardiológico, se é um cateterismo, ajudar esse doente. Não é simplesmente dar um papel, vai procurar o posto de saúde, que isso está muito difícil nessa época de pandemia. Então a assistência que eu dou para os meus pacientes é de 24 horas. Meu celular está aqui, é público. Nessa pandemia, acho que eu atendi mais de 1.000. O senhor atende à noite? Atendo, lógico. Atendo. E outra, todo o tratamento, todos os pacientes de Covid, assim, centenas e centenas, eu atendi gratuitamente, orientei, dei receita na clínica. A gente tem que se doar numa época dessa. Tá certo. Doutor, para encerrar uma pergunta aqui, tem muita gente que liga para o senhor falando que está infartando e na verdade são gases? Não, tem, sem dúvida. Isso aí é o popular peido encravado. Mas isso existe. Não, existe, mas assim, quando distende muito o estômago, a parte intestinal, aí, então a pessoa de repente ela sente uma dor aguda e dá aquele desespero, e aí ela apavora, acho que está infartando. Tem dezenas de sintomas que confundem com infarto. A pessoa tem uma pedra na vesícula, dor de uma estômago, dor no né? estômago, uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, pode ter um problema de um derrame no pulmão. Então isso, na própria coluna, é muito comum receber paciente, doutor, meu braço está doendo meu peito, o braço formigando, vai desesperado. Aí eu ponho aqui e falo, isso aqui é na coluna cervical, é um nervo que está comprimido. Já tem o fisioterapeuta Eduardo lá na clínica, já
faz a fisioterapia, melhora. Então, Aí no caso dos peidos encravados aí, manda o cara dar mandada, tomar no Luftal, já era. No Luftal, na hora já passa a dor. Fazer o quê? Acontece, né, doutor? Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, prazer viu? é meu. Prazer também, viu, Michel? Sempre à disposição. Quando chegar o tomógrafo, eu faço questão Iremos de lá com convidar certeza. vocês. E nós estamos me montando um ajudarem cenário na aqui de divulgação. bate-papo de histórias engraçadas. Não, pode deixar isso, aí você me Eu chama. vou te chamar porque tem muitas histórias para contar. Pode deixar. Obrigado. Muito obrigado, viu?